Estamos no 18º Domingo do Tempo Comum, no nosso programa Mistério Litúrgico Semanal, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, produzido pela Pascom, nossa paróquia. E como nós estamos nos últimos domingos, ao início dessa reflexão do Evangelho Dominical, trazendo primeiro a oração da coleta, que é uma oração de petição que a comunidade se manifesta em relação ao seu Deus e pede. E diz o seguinte: manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram. Então, no início dessa reflexão, a gente reconhece que nós, como povo de Deus, Assembleia Santa, reunida para refletir o Evangelho nas celebrações de nossas comunidades, tanto as celebrações da palavra quanto as celebrações eucarísticas também, presencial ou online, nós nos dirigimos a esse Deus e imploramos dele todo o bem, toda a graça, para que nós possamos caminhar ao seu lado, sendo solidário também com as pessoas que caminham conosco. Vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. É o relato da multiplicação dos pães. Jesus se encontra no deserto, Jesus se encontra com a multidão e desta multidão o Senhor Jesus tem compaixão. Eles não têm comida, mas além de não terem comida, têm muitas dores, sofrimentos emocionais, sofrimentos relacionais, sofrimentos sociais. Eram como pessoas que não eram prezadas e amadas pelos seus próprios pastores. Jesus os ama e providencia para este povo carente, através da solidariedade dos apóstolos, algo para os alimentar. Além de os alimentar com a palavra, com o conforto que dele próprio vinha, os alimentou com o pão nosso de cada dia. Mas há uma circunstância bastante interessante deste capítulo bíblico. Jesus constata a necessidade da alimentação para com esse povo. Os discípulos, que tinham 5 pães e 2 peixes, que tinham as suas necessidades também, dizem para o Senhor que não é suficiente para alimentar este povo. E pede que Jesus mande este povo para comprar os seus alimentos em outros lugares. Jesus disse que não. Disse que eles, os discípulos, deveriam alimentá-los. E pede esses 5 pães e 2 peixes para que venha a ele. E ele faz uma distribuição desses 5 pães e 2 peixes. E multiplica, fazendo com que todos que estavam lá, pessoas sofridas, carentes, sejam alimentadas. E mostra assim também o seu poder e o seu poder de misericórdia para com o povo, e também educa a igreja através dos discípulos a ser mais solidária e fraterna, sem jamais dispensar as pessoas, tentando com a ação e a graça de Deus providenciar algo para que as pessoas saiam saciadas. Assim deve ser as nossas comunidades. Quem nos procura deve encontrar em nós um acolhimento, deve encontrar em nós algo que os ilumine e os tire de tanto sofrimento e de tantas dores. Como é possível fazer isso? Obedecendo ao Senhor. E o Senhor pede que a gente não dispense, não manda as pessoas ir embora, mas tente encontrar uma solução. Antes de fazer essa reflexão, eu li um texto sobre a fome no mundo. Nós temos uma população mundial acima de 7 bilhões de pessoas. E entre esses 7 bilhões nós temos 820 milhões de pessoas no mundo que ainda passam fome. Parece estranho para nós que temos o café da manhã, temos o lanche, o almoço, a nossa janta, temos as nossas convivências, as nossas festas, mas é importante que a gente considere que muitas pessoas no mundo, e entre
os que são catalogados pelos censos mundiais, mais de 820 milhões de pessoas estão na linha da miséria e passam fome. Aí a gente confronta com o Evangelho e a gente vê uma necessidade de que se crie uma política pública onde as pessoas não passem necessidade. Política pública que venha de encontro à melhoria da qualidade de vida. É na saúde, na educação, no saneamento, na habitação e na própria alimentação. Mais do que nunca, Jesus diz para nós que somos cristãos, que somos cidadãos, cuide do meu povo. Procure encontrar soluções aonde esse povo seja saciado, tenha as condições básicas para viver como pessoa, como gente, e não como pessoas desprezadas e carentes dos nutrientes suficientes para conduzir a própria vida. Olha o desafio que a igreja e cada um de nós que é cidadão tem neste mundo. Então vamos mapear as fomes, especialmente aí na nossa região, na nossa paróquia, na nossa comunidade, e vamos fazer com que a gente seja solidário e ajude as pessoas a ter o que comer. Aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima tem a pastoral da solidariedade, onde homens e mulheres se reúnem e convoca a comunidade, pede outras pessoas cesta básica para assistir os mais necessitados. É um trabalho simples, é um trabalho pequeno, mas de muita beleza na nossa paróquia, porque faz com que sejamos mais solidários com os que necessitam. Também uma outra reflexão que eu trago na minha mente sobre o Evangelho de hoje é a importância da mesa e das refeições nas famílias. A mesa é o símbolo da partilha, tanto a mesa do altar quanto a mesa das nossas casas. E uma das coisas que nós vamos perdendo é a capacidade de fazermos refeições juntas, a família. Os filhos muitas vezes almoçam, jantam de frente para a TV ou com os próprios meios modernos do celular, muitas vezes no sofá, em um outro ambiente, mas se perdeu muito a cultura de todos sentar-se à mesa para fazer a refeição, para dividir e partilhar a própria vida. Há uma necessidade de recuperar esse bom hábito. Junto à mesa, trazer a oração, agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Implorar as graças de Deus na gratidão por ter esse pão nosso de cada dia. Poder reunir a família, rezar, fazer a refeição tranquilamente, para estabelecer esta comunhão que é muito necessária e que está se perdendo cada dia. Enfim, diante do quadro do Evangelho, da solidariedade de Jesus, da multiplicação dos pães, vem o desafio da fome no mundo, aonde eu falei para vocês, vem o desafio de que as nossas vidas nas famílias possam estar em circulação e unidade, e a mesa seja esse sinal de unidade, e também de uma unidade que é religiosa, também a gente rezar e agradecer pelo pão nosso de cada dia. Que Deus nos abençoe em mais uma semana, que possamos aprofundar melhor esse capítulo 14, versículo de 13 a 22 do Evangelho de Mateus. Nossa Senhora, padroeira dessa paróquia, com o título de Nossa Senhora de Fátima, abençoe cada um de nós. Partilhe essa reflexão, curta essa reflexão e possa se inscrever no nosso canal. Por intercessão de Maria, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.